Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é a sua primeira vez aqui, já deixa o convite para que você se inscreva, assista outros conteúdos. A gente tem podcast, a gente tem outros devocionais, louvores, mas acima de tudo, acima de qualquer algoritmo, eu quero deixar claro para você que se você está assistindo aqui esse vídeo, por mais que seja a sua rotina, todas as segundas-feiras, todos os devocionais do canal, acima de tudo isso, você está aqui junto comigo porque o Espírito Santo permitiu e conduziu a sua vida para que hoje eu e você nos assentássemos ao redor da palavra de Deus. Sabe, não tem sido dias, não temos vivido os dias mais tranquilos no mundo político, principalmente falando. Aquilo que nós entendemos como a paz tem sido tirada, tem sido roubada de nós, haja vista os recentes conflitos e notícias que estão saindo a todo instante. Vale ressaltar e passar a informação correta. Guerra mesmo está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Guerra mesmo está acontecendo no Sudão. O que nós temos envolvendo Irã, Israel, por mais que já tenham havido ataques, por mais que já tenham havido mortes, por mais que já haja envolvimento dos Estados Unidos, rumores do envolvimento da Rússia, ainda não se configura como uma guerra. São ataques, por mais terrível que seja. Mas a Bíblia diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Sabe, nesse período onde a nossa paz tem sido roubada, o Evangelho ele promete uma paz. Só que o que nós vemos da realidade não é bem isso. O que nós vemos no nosso dia a dia são pessoas completamente sem paz. Inclusive cristãos que quando se deparam com notícias como essa, ficam desesperados, ficam com medo, e a paz que eles têm no coração é de certa forma sacada, é de certa forma roubada. Em meio a esse cenário caótico geopolítico que levanta entre nós várias conspirações, várias teorias a respeito do apocalipse, a respeito do fim do tempo. Acima de tudo isso, como que nós podemos permanecer inabaláveis? Como que nós podemos provar da promessa do Evangelho de paz em meio a um mundo tão caótico que nós estamos vivendo? Sabe, no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, eu presenciei a maior tragédia da história desse estado, a maior tragédia climática da história desse estado. Você andava pelas ruas e você via o desespero no rosto das pessoas. Me lembrou muito ali aquele início de pandemia, sabe? Parece que eu estava vivendo todo aquele contexto de 2020 novamente. E neste ano as chuvas voltaram e existem aí novos alertas sobre inundações, talvez não no nível que foi no ano passado, mas você observa as pessoas já preocupadas. E com certeza, talvez você aí no seu estado, aí onde você está me ouvindo neste momento, talvez esteja conectado a alertas também, sejam climáticos, sejam políticos, aí na sua região, que talvez estejam te tirando o sono, que talvez estejam te tirando a paz. Em meio a tudo isso, como que nós podemos provar da paz que o Evangelho nos promete? É essa pergunta que vai nortear o nosso devocional de hoje. Eu quero abrir contigo o primeiro texto que nós iremos ler hoje, que está lá no livro de Isaías. Hoje, diferente do formato tradicional, a gente vai ler mais de um texto, tá? Então eu quero que você abra aí comigo Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. No verso 6. Isaías 9, 6. Diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Jesus é assim apresentado em uma profecia no Antigo Testamento, cerca de 600 anos antes do seu nascimento, uma profecia que falava acerca do Messias, e ele é apresentado, dentre outras características, como o Príncipe da Paz. Aquele que traz consigo, aquele que, sob o seu reinado, é exercida uma cultura de paz. É exercida uma cultura de tranquilidade. O verso 7, por exemplo, diz assim: Ele estenderá o seu domínio e haverá paz
sem fim. Porém, diante de todo o cenário caótico que nós estamos vivendo, como que nós podemos tangibilizar tal apresentação do Messias? Porque esse mesmo Messias que foi prenunciado como o príncipe da paz, ele veio. Ele morreu no nosso lugar, ressuscitou, voltou para os céus e prometeu que voltaria para nos buscar. Como então que nós podemos provar da paz diretamente do príncipe da paz em meio a um cenário tão caótico? É muito mais simples nós vivermos debaixo de desesperança. É muito mais fácil nós desenvolvermos ansiedade, nós ficarmos preocupados, nós ficarmos ansiosos, nós ficarmos pensando em uma série de coisas, em um turbilhão de... nós nos perdermos em um turbilhão de pensamentos. Mas Jesus é apresentado como o príncipe da paz. E sabe, o evangelho ele não está descolado das questões do dia a dia. A Bíblia, a figura central da Bíblia é Cristo, e sim, fala sobre um rei, fala sobre alguém que morreu no nosso lugar, fala sobre o nosso sumo sacerdote, mas que também se compadece das nossas fraquezas. O nosso Deus é um Deus que está disposto a se envolver nas questões do dia a dia, por mínimas que sejam. Como que eu consigo encontrar a paz oferecida pelo Evangelho? Então, entenda o seguinte: o indivíduo não é cristão. O Evangelho vem e apresenta o seguinte: entregue o seu coração a Jesus e você terá paz. Como então que a gente não consegue encontrar a paz que nós tanto almejamos, nós procuramos? Pessoas gastam rios e rios de dinheiro em busca de paz. Uma das promessas do Donald Trump antes da sua reeleição em 2022 ou ano passado, perdão. Uma das promessas nessa última reeleição era de que ele iria trazer consigo a paz. Só que o que nós temos visto é um cenário diferente. Como alcançar tal paz? Eu quero apimentar ou trazer ainda um pouquinho mais de caos sobre a nossa conversa. Abra comigo em Mateus capítulo 10. Aqui é o próprio Jesus dizendo para você e para mim. Mateus 10, no verso 34, diz assim, verso 34 a 36. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Que contrassenso, que paradoxo. A gente já estava com dificuldade de tentar entender e fazer uma colagem entre a promessa do Evangelho e a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia e na nossa atualidade. Já era difícil conceber a promessa de paz em um mundo tão caótico que nós vivemos. Nunca houveram no Brasil pessoas tão ansiosas. Nunca houveram no Brasil pessoas tão depressivas. Nunca houveram pessoas com tantos problemas emocionais. E aí você vê já no Evangelho de Mateus, Jesus já cumprindo o que foi anunciado sobre si mesmo, veio a essa terra, e o príncipe da paz declara sobre si mesmo: eu não vim trazer paz. E não só não vim trazer paz, como eu vim trazer divisão. Eu vim fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E digo mais, eu vim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Eu gosto muito de um pensamento do Luciano Subirá que ele pegou do pai dele, segundo ele mesmo. Quando você está distante, quando você está diante de uma contradição, aparentemente, significa que você deve cavar um pouco mais fundo.
Não é com essas palavras, mas é mais ou menos essa a linha de pensamento. O que você está vendo, na verdade, é um desafio de interpretação. Porque a Bíblia não se contradiz, ela se completa. E a gente vai agora para o último texto. Que está em outro evangelho, que é o Evangelho de João. Quem acompanha aqui no canal sabe que esse aí é o queridinho. João capítulo 14. Né? Acha aí na tua Bíblia, tá? Vem Mateus, Marcos, Lucas, João, o último dos evangelhos, o quarto livro do Novo Testamento. Deixa o seu celular e a TV um pouquinho de lado para ir agora para a palavra mesmo. João 14, verso 27. E aqui diz assim: Deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Então a gente começou em um texto que apresentava o Senhor Jesus como o príncipe da paz. Esse príncipe da paz vem e diz: eu não vim trazer paz. Só que esse mesmo príncipe da paz, em um outro momento, e relatado por um outro evangelista, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz os dou. E talvez a chave de tudo que nós estamos tentando construir e entender na nossa atualidade, nesse devocional de hoje, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, esse caos geopolítico que nós estamos vivendo mundial, esteja na frase seguinte, quando Cristo Jesus diz: não a dou como o mundo a dá. O grande problema que eu creio é a nossa compreensão a respeito da paz. Algumas pessoas pensam que paz é a ausência de problemas ou a ausência de guerra. Mas não é isso. Paz é um estado espiritual que a gente alcança pela graça e pelo poder do Evangelho no nosso coração, na qual podem acontecer 1 milhão de guerras. Eu ainda consigo permanecer em paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. E nesse mesmo capítulo, Jesus começa o seu discurso, o seu dizer, o seu ensinamento para os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e acreditem também em mim. Porque existe uma esperança projetada para o futuro, da qual eu virei e voltarei, os levarei para mim mesmo. Só que é o seguinte, existe uma paz que já está disponível para vocês. Só que é uma paz diferente daquela que o mundo oferece. Porque o mundo oferece paz de diversas formas. Ele oferece paz através de medicação. Ele oferece paz através de relacionamentos vazios. Ele oferece paz através de entretenimento. Ele oferece paz através de redes sociais. Ele oferece diversos tipos de entorpecentes que tiram as pessoas da realidade. Ele oferece paz através da embriaguez. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz diferente de todos os outros tipos de paz. Por isso, do título do devocional de hoje: eu odeio a paz. A paz que o mundo oferece. Porque essa paz que o mundo oferece, ela promete e não cumpre. Quando o efeito da droga passa, quando o efeito da bebida passa, a inquietação continua ali, talvez até pior. E aí a pessoa precisa de doses cada vez mais pesadas para que ela consiga continuar fugindo da realidade de diversas formas. Ela precisa entrar cada vez mais fundo em relacionamentos vazios. Ela precisa estar cada vez mais horas nas redes sociais, nos jogos, no entretenimento. E eu não estou falando mal do entretenimento em si, do jogo em si, porque senão eu estaria sendo hipócrita. Eu amo filmes, eu gosto de ver séries. É um dos passatempos e hobbies preferidos meu e da Nadine.
O problema é quando isso começa a te entorpecer e começa a se tornar uma fuga da realidade. Porém, existe uma paz que vem do céu, pelo poder do evangelho, não pelo nosso esforço. Não, eu não estou aqui para te passar um passo a passo. Eu não estou aqui para te passar uma série de rituais que você cumpre para que você atinja essa paz. Não. Eu estou falando de uma paz que você experimenta pelo poder do evangelho. Sabe, tem uma história que eu conheço, uma história real. Nos anos 61 e 65, ocorreu a Guerra Civil Americana. E a guerra, ela proporciona, assim, coisas terríveis, né? Crianças tinham que se alistar. E dentre essas crianças estava um garoto de 17 anos chamado Charlie, né? E Charlie, pela pouca idade, ele ele era proibido de tocar num fuzil. Mas ele foi incumbido de tocar um tambor. E ele começou a ser um soldado tocador de tambor, para ter ali, né, contribuir com o movimento de liberdade da independência americana. No determinado dia, durante a guerra, mesmo tocando tambor, mesmo longe, sim, sabe, da linha de frente da guerra, das trincheiras da guerra realmente, mesmo longe ali do caos, né, dos momentos terríveis, Charlie foi alvejado por uma bomba. E os ferimentos foram tão fortes, foram tão intensos, que ele foi para a enfermaria, e ali constataram que ele teria que simplesmente amputar um braço e uma perna, devido aos ferimentos e às condições médicas que ele tinha ali no ambiente na época. Não sei se você já conhece alguém que passou por uma situação assim, ou se talvez você, não sei até onde esse vídeo pode chegar, mas talvez se você já teve que passar por uma situação desse tipo. Mas Charlie teve, com 17 anos. E sabe, ali no meio da guerra, no meio daquela enfermaria caótica, chegou um médico judeu. E ele chegou para fazer várias operações. E ele chegou até o leito de Charlie para fazer ali as cirurgias pressas. E ele ofereceu para Charlie um pouquinho de conhaque, né? Isso é muito comum com quem tem que fazer um procedimento cirúrgico às pressas ali, sem a mínima condição de higiene, de nada, de anestesia. E quando ele ofereceu o conhaque, Charlie falou assim: não, doutor. Aos 5 anos de idade, a minha mãe prometeu para Jesus que eu nunca colocaria uma gota de álcool na boca. A minha mãe sabe o que é ter alguém alcoólatra na família. Eu nunca vou beber, eu vou suportar a dor da cirurgia sem o conhaque, sem nada de anestesia. O médico não entendeu nada, né? Ele não cria em nada daquilo que Charlie estava falando, não como quem duvida das motivações, mas não cria no Jesus que ele estava apresentando, ou na fé que ele estava apresentando. Mas a história conta que Charlie pegou um pedaço do travesseiro, colocou ele entre os dentes e suportou a dor da amputação de um braço e de uma perna sem anestesia. Alguns dias foram, a cirurgia passou, o médico voltou, né, e começou a conversar ali com Charlie. E Charlie, ele tinha, em meio a todo aquele cenário caótico da enfermaria, ele tinha uma paz que ressaltava os olhos, e aquilo chamou muita atenção daquele médico incrédulo, judeu e incrédulo. Ele foi tentar entender a situação daquele menino, chegou ali no leito da enfermaria, e Charlie falou assim: sabe, doutor, o melhor amigo que eu tive na minha vida, ele era um judeu. O nome dele é Jesus. Eu sei que o senhor não crê, mas eu também sei, Charlie falando, sem um braço e sem uma perna, mas eu também sei que o senhor não tem paz. E a paz que você está buscando, só existe um que pode te oferecer.
Alguns dias depois da cirurgia e desse diálogo, a história conta que Charlie, infelizmente, a gente sabe como é que é as condições da guerra, ainda mais tanto tempo atrás, Charlie veio a falecer. Durante 10 anos, aquele médico judeu lutou o tanto que ele pôde contra o cristianismo, contra Jesus. Embora tenha sido um dos episódios mais marcantes da sua vida, talvez o mais. Num dia, andando na grande Nova York, andando pelas ruas do Brooklyn, a guerra já havia acabado. Esse médico judeu, ele vê uma igreja aberta. Ele resolve entrar. Ele senta no último banco da igreja e começa a se lembrar do jovem, do adolescente Charlie, que ele teve que fazer uma cirurgia sem anestesia. E eles estavam no momento, e a igreja estava ali no momento esse momento tradicional que a gente tem de pedido, de agradecimento, de oração. E em determinado momento se levanta uma senhora e diz assim: eu queria que os irmãos orassem por mim, porque os meus 2 pulmões estão comprometidos, eu tenho pouco tempo de vida. Mas eu quero agradecer pelo meu filho Charlie. Ele se foi, eu perdi ele tem 10 anos. Mas eu recebi uma carta do capelão dizendo que ele estava bem, que ele estava amando Jesus, que ele estava em paz. Mas que o último pedido de sua vida era de que um médico judeu que eu não conheço, não sei quem é, aceitasse Jesus. E todos os 10 anos de luta acabaram naquele instante. O médico não podia mais existir. Ele saiu lá do último banco, andou entre as pessoas que ele nem conhecia e veio abraçar a mãe do Charlie. Ele disse assim: 10 anos depois daquela oração, ela foi atendida. Hoje o melhor amigo do Charlie também é meu amigo. Sabe, talvez você tenha vivido, a despeito dos cenários geopolíticos caóticos que nós estamos vivendo, você tenha vivido uma guerra pessoal na sua vida. É com você que eu quero falar. O Evangelho promete uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que a gente não consegue entender. Uma paz que a única coisa que nos resta é experimentar. Não é pelo esforço, não é pelo mérito, não é por boas ações. É por um coração prostrado e entregue ao Evangelho. A Jesus Cristo. Ao melhor amigo do Charlie. Sabe, eu declaro no nome de Jesus que você daqui para frente viverá dias de paz. Esses dias não são dias livres de problemas, livres de conflito, livres de guerras, não. Mas dentro de você, do seu coração, vai começar a brotar uma paz que você nunca viveu antes. Uma tranquilidade, uma plenitude, uma paz de espírito que você nunca provou antes. No nome do nosso Senhor Jesus. O que a Bíblia oferece, o que Jesus oferece, Ele mesmo é. Já diria a música dos Arrais. E do jeito que você está agora, aonde você estiver, eu convido você a orar comigo. Se você não pode fechar seus olhos, simplesmente se conecte em oração neste momento. Querido Senhor, nós encarecidamente, pelo poder do Evangelho, pela graça concedida, nós pedimos aos céus a paz que excede a todo entendimento. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que o Senhor promete na Tua Palavra. Uma paz que é diferente da do mundo. Uma paz que excede a todo e qualquer entendimento humano. Eu declaro no nome de Jesus essa paz agora invadindo os lares, os aparelhos e as famílias aqui representadas. Para que cada dispositivo, cada pessoa atrás dos dispositivos conectados neste momento possam provar de verdadeira paz. De tal modo que isso possa irradiar, transcender e possa alcançar outras pessoas. Estamos em um mundo de guerras, Pai, estamos em um mundo de conflito, mas nós sabemos que podemos experimentar de novos dias de paz na nossa vida. Leve-nos a este lugar de tranquilidade em Ti, pelo Teu poder e pela Tua graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido alcançado e abençoado de alguma forma.
Já se inscreve aqui se você não é inscrito, deixa o seu curtir para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante. Aqui embaixo nós temos os nossos livros e cursos, caso você queira se aprofundar, e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.